Boa noite, paz. Quero agradecer a você que está aí do outro lado. Mas primeiro eu quero agradecer à Igreja Evangélica Ebenezer, os seus pastores, Gaspar, Enoque. E eu vou vindo para trás para ficar bem enquadrado. Daqui a pouco eu sento, quando começar a palavra eu sento. Mas quero agradecer aos pastores da igreja, o conselho da igreja, pela oportunidade. E quero agradecer a você que está aí do outro lado. Mandar um beijo especial para minha mãe, para meus irmãos que estão vendo lá, meus amigos que entraram. E espero que você, Luquinha, tenha entrado aí. Se entrou, dá um oi aí, que aí sai ali, eles me dão um toque que você está aí. Amanhã é seu aniversário, filhão. Muito obrigado, eu me sinto agraciado pela oportunidade, eu me sinto lisonjeado por terem me dado essa oportunidade. Foi assim, quando o Gaspar falou que tinha terminado a série, eu comecei a imaginar uma aula para a escola dominical com o tema como foi no dia de Noé. Porque a última aula que eu dei lá na presencial foi exatamente com os pré-adolescentes sobre o tempo de Noé, o dilúvio, como é que foi, como é que Noé colocou os dinossauros dentro da arca, né? Você sabe? Foi pela porta da frente, só tinha esse jeito de colocar lá dentro os dinossauros. Tem gente que até hoje fica na dúvida, os dinossauros estavam lá na arca? Estavam lá na arca, mostramos biblicamente como é que foi. Então, estava preparando a aula, de repente recebi o convite para falar hoje aqui. Então falei, vou tirar um pedaço do que tem a aula e vamos lá conversar. Então eu agradeço a você que está aí com a paciência de me ver. Eu já dei aula para 40, 50 alunos, já dei aula para 10 alunos, eu já fiz teatro, com peça com 10, 20 pessoas, com 50, 100, 200 pessoas, porém falar de frente para uma câmera, já fiz comercial de TV, mas falar assim, né, é a primeira vez. Então conto com a sua colaboração para que você depois me dê um retorno, para que eu melhore aquilo que eu possa melhorar, porque isso é o novo futuro. O novo normal agora é a tecnologia, todo mundo falando através da internet. E para começar, eu quero dar um presente para você. Faz o seguinte, entra aí nos comentários e deixa o seguinte comentário: eu quero o livro. Eu tenho um livro do John Piper, Cristo e o Coronavírus, para dar de presente para você, tá? Então coloca no comentário, opa, eu quero o livro. Aí a gente entra em contato com você e vai te dar um livro de presente, para você poder, nessa pandemia, sentar em casa, ler, numa boa. Eu vou sentar-me agora, vamos ter o trabalho de ajeitar aqui e vamos conversar. Maravilha? Eu escrevi bastante, espero não te cansar, espero que fique legal. Aí já caiu. E que fique numa boa. Nós cantamos agora, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso está no livro do profeta Chorão. Abra lá então, você que está com a Bíblia aí, abra no livro de Lamentações, do capítulo 3. Enquanto eu pego aqui os papéis que caíram. Abriu, capítulo 3, versos 21. O que diz lá? Leia junto comigo. Diz assim, você cantou, então fale de cor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa é a nossa mensagem de hoje. Mas o que o profeta estava querendo dizer? Isso foi escrito há pelo menos 2.600 anos, foi escrito lá pelo ano 587 a.C. Jeremias estava com o povo lá na Babilônia, ele estava cativeiro lá na Babilônia. Era um tempo de muita tristeza, era um tempo de muita aflição. Conhece esse tempo? Conhece um tempo que você está vivendo de tristeza e aflição? Pois bem, esses 5 capítulos desse livro foi escrito em forma de poesia. É um livro poético, porém está na Bíblia, na classificação entre os profetas maiores, porque foi escrito por um profeta maior. Mas ele devia estar nos livros poéticos, porque é um livro que contém 5 poesias. 5 poesias. Eu escolhi a terceira para a gente poder estudar. E olha só, ela está dividida em 3 partes. Ou melhor, ela está dividida em 2 partes. Mas eu fiz uma divisão de 3 para poder a gente conversar de uma maneira bem tranquila. Abriu a Bíblia aí? Está aberta a sua Bíblia aí? Então vamos, que o ventilador aqui está me levando as flores. Vamos conversar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja bem, trazer é o verbo dessa frase. Eu quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Então nós vamos estudar memória e esperança. Obrigado, quem desligou o ventilador ou pôs o ventilador para lá. Muito obrigado mesmo. Pegarei meu óculos para ficar menos charmoso. E vamos estudar. Primeiro, o motivo desse lamento. O livro de Lamentações também é conhecido como o livro do é um livro de expressão, de tristeza, né? E os motivos desse lamento está na primeira parte, está logo no começo dessa poesia. São quase 66 versos. E nos primeiros 20, ele fala a razão desse lamento. Veja bem, eu vou ler aqui com você, eu marquei alguns aqui para a gente ler. Veja que o profeta começa falando: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O profeta começa dizendo assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Esse momento que a gente vive, esse momento que nós estamos vivendo de coronavírus, muitos acreditam que é um momento passageiro, é um momento comum, aconteceu do acaso, é sem nada, sem propósito, veio acontecendo, como surgiu um vírus do nada. Porém, tudo o que acontece é vontade, tudo o que acontece é desígnio de Deus. Deus manda acontecer, Deus faz acontecer, Deus deseja e acontece. Então, o profeta, sabendo disso, ele não fica bravo com Deus, ele não se revolta contra Deus, ele volta para si mesmo. Porque se Deus lança a ira, é porque alguma coisa provocou essa ira de Deus. Esse momento que nós vivemos hoje de pandemia é a ira de Deus exercida junto com a misericórdia de Deus. Por isso ele inicia falando: eu sou o homem que viu a aflição, ou seja, que estou sendo aflito pela vara do furor de Deus. Eu não estou sendo sem querer, por nada. O motivo é: o furor de Deus me atingiu. A vara na Bíblia, nas colocações, são sempre para ensino, né? Diz lá: não retire a vara do ensino. E uma vez um colega meu, que era ex-padre, ele falou para mim assim: sabe por que a Bíblia fala não retire a vara? Porque a vara, não sei aqui no Nordeste como é que fala, mas lá no interior é a vara de marmelo. Você pega a varinha e eslepte na criança, eslepte na mãozinha, eslepte na perninha. Sabe o que acontece com a vara? Ela pega no corpo do ser humano, ela amolda, ela causa um vergão, ela causa um avermelhado que vai arder, que vai doer, que vai causar um incômodo, porém ela não vai causar nenhuma consequência. Porque se ela fosse dura, se ela fosse um porrete, ela quebraria os ossos, ela machucaria. E aquele momento em que vocês têm a dor da vara, aquele vergão, aquele vermelho, é o momento em que a pessoa passa a refletir: opa, isso está doendo, isso está machucando. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada. Não jogo a culpa no outro, não jogo a culpa em Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Esse é o versículo 1. Aí no segundo ele fala: ele me levou. Ele me levou. Não foi ao acaso, não fui eu que me levei, não foi ninguém que me levou. Ele, o próprio Deus, me levou, né? Deus nos leva às situações justamente para a nossa melhora, né? Para a nossa edificação, né? E me fez andar em trevas e não na luz. No verso 3, devera ele voltou contra mim a mão de contínuo e todo dia. Pula lá para o verso 7, no verso 7 diz assim: cercou-me de um muro e já não posso sair. Cercou você de um muro, você não pode sair. Qual é o lema? Não saia de casa, você está preso em casa. Eu fiquei 15 dias em casa no começo da pandemia, depois voltei a trabalhar, estou numa vida normal. Mas muita gente até hoje não pode sair de casa. Sabe o que é ficar recluso? Exatamente o que o profeta põe aqui. Profeta diz: Deus me cercou num muro e eu não posso sair, já não posso sair. Prendeu-me com algemas de bronze. Você consegue ver
semelhança entre o tempo dele e o nosso tempo? Deus estava exercendo a ira juntamente com a misericórdia. É o que você está vivendo hoje. Se alguém perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus ama você, Deus está usando da correção para que você melhore. É isso mesmo, é ira com misericórdia. Vamos lembrar, né, já que eu falei de Jó, vamos lembrar como é que foi com Jó. Deus lá de cima, numa expressão humana, é claro, né, falou assim, eu me arrependo de ter criado o homem. Por quê? Porque o homem se tornou mau, a violência, a injustiça, o clamor do oprimido vem até mim. Eu vou acabar com a humanidade. E ele exerceu ali a sua ira. Porém, com Noé e sua família, ele exerceu misericórdia. Acabou com a população local, mas preservou, né? Preservou uma família para que chegasse até nós. Lembra do caso de Ló? Ló também, ele estava morando numa cidade onde não havia justiça, onde havia iniquidade, onde o pecado, as coisas más superabundavam. O que Deus fez? Vou destruir, vou exercer a minha ira. Aí tem até aquela conversa famosa de Abraão com os anjos. Mas se tiver 50, não, se tiver 50 a gente poupa a cidade. Se tiver 30, e foi abaixando, porém só tinha uma família. O que Deus fez? Usou da sua ira, usou da sua vingança, porém com a família de Ló, ele teve misericórdia, tirou a família de lá, e Sodoma e Gomorra foi destruído. Então Deus usa sempre da sua ira e da sua misericórdia. Isso por enquanto. Vai chegar o dia em que ele não vai mais usar a misericórdia. Bom, então é esse o momento que você vive? É esse o momento que nós vivemos. É um movimento de ira de Deus junto com sua misericórdia. Deus nos colocou nessa situação para que nós refletíssemos, para que nós parássemos. É esse povo que não me louva com os lábios, mas não me louva com o coração. Ele está corrigindo. Esse povo que fica se reunindo, porém não sai para anunciar o evangelho lá fora. Ele está corrigindo. Esse povo que fica conversando teologia, é isso, é aquilo, mas não leva ao necessitado da palavra. É hora da igreja repensar a sua atitude. Deus está dando essa oportunidade com ira e misericórdia. Para você, pessoalmente, é hora de você rever as suas atitudes, os seus pecados. A Bíblia diz em João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos cada pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então é hora de você pensar na inveja, na gula, nos pecados em geral que a gente tem e a gente cultiva como legalzinho, nosso, não incomoda ninguém. É hora de você pensar a sua vida cristã. Até que ponto eu estou me mortificando na cruz e servindo ao próximo? Eu coloquei no meu... Nessa pandemia, para mim foi muito legal, porque eu retornei às redes sociais. Eu já estava um pouco fora das redes sociais. Agora sobrou tempo, eu retornei às redes sociais. Pude reencontrar vários amigos, né, pessoas que já estavam distantes, agora estão mais próximas. Encontrei o meu professor de escola dominical quando eu era adolescente. Eu tinha 11 anos. Eu reencontrei na rede social, né, presbítero Gerson, coisa linda. Hoje já, né, aposentado, mas me deu uma alegria tão grande. Então, é um momento da gente rever algumas coisas, né? É um momento que a gente faz. Aprendi a fazer bolo de pote, pudim de caneca. Aprendi. É um momento que a gente vai remodelando, vai aprendendo coisas. Tem gente que só fica na frente da TV vendo. Não sei quantos morreram, não sei quantos aqui lá, pandemia. Não, aproveite esse momento, é hora de crescer, é hora de estabelecer uma intimidade com Deus, é hora de uma aproximação com o outro ser humano, exercer realmente o cristianismo. Esse é o momento. Então, você individualmente foi colocado nesse momento de ira e misericórdia para o seu crescimento. E para que isso aconteça, é necessário que você reconheça suas culpas, confesse os seus pecados, abandone nos pés do Senhor. Aí, essa é a primeira parte. É a parte em que ele fala tudo que Deus está fazendo com o povo. Se você depois tiver a paciência, espero que tenha, leia tranquilamente, devagarzinho. Você vai reconhecer muito das coisas que hoje acontecem na fala do profeta, na fala do poeta.
né? Até que chega no verso 21. O verso 21 é esse que cantaram, é esse que a gente ouve tanto falar, e que é um grito de libertação. Ponha isso aí, escreva isso aí na porta da geladeira, ponha isso na porta do guarda-roupa, ponha no banheiro, no negocinho lá no espelho. Põe lá, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é um memorial. Faça disso um memorial. Porque o povo judeu, ele fazia isso. Lembra de Jacó indo no deserto, fugindo do irmão Esaú, que ele tinha feito coisa errada? Ele no caminho, caminhando, já cansado, pega uma pedra. Você que tem aí o seu travesseirinho da NASA, imagine trocar esse travesseirinho aí de pluma gostosinho que você deita todo dia para dormir, por uma pedra. Pega um paralelepípedo e põe uma pedra para dormir. Ele pôs uma pedra e dormiu. E naquela que ele dormiu, ele teve um sonho. Ele teve uma visão. Ele viu os anjos do céu subindo e descendo por uma escada e servindo a humanidade, servindo a Cristo. Ele teve essa visão no meio de um momento muito ruim. E ele percebeu o seu erro. E ele falou assim, se Deus for comigo, né, eu voltarei. Né? E aí ele faz um memorial. Aquela pedra que ele dormiu, que ele pôs de travesseiro, é a base do memorial. Memorial a gente faz para não esquecer das coisas, para lembrar. Porque assim, tudo que é importante a gente registra no memorial. Casou, certidão de casamento. Está lá registrado. Comprou uma casa? Está lá o registro de imóvel. Tudo a gente registra em memorial, para estabelecer. É verdade. Comprou um veículo? Está lá o DUT, que é seu. Às vezes tem que é seu e do banco, né? Vem lá o Banco Boa Vista junto, mas é seu. Está marcado, tem um registro. A gente registra memorial, tudo que é importante. Terminou a faculdade, vai ganhar um diploma. Terminou o curso, ganha um certificado. Porque é isso que atesta que ali foi feita aquela obra. Então nós vamos fazer memorial. E aí eu fiquei pensando, tudo que eu estou colocando aqui eu pensei de memória. Não tentei evitar aí da internet, porque se a gente vai na internet amplia o leque, aí fica difícil. Mas eu fiquei pensando a diferença entre lembrança e memória. Né? E aí eu percebi que lembrança são os momentos que a gente viveu, são as coisas que a gente fez. Por exemplo, se eu perguntar para você, onde você estava no dia 1º de setembro de 2001? Se você, lógico, nasceu antes desse tempo. Né? Onde é que você estava no dia 1º de setembro de 2001? Você vai lembrar, quando eu falar que foi o atentado da Torre Gêmeas. Todo mundo que viveu esse momento sabe exatamente onde estava. Eu estava trabalhando, na TV do escritório eu vi o acontecido, na hora do almoço saí para casa, e lá eu pude me inteirar direitinho. Cheguei até atrasado na hora do almoço, porque foi uma coisa impactante. E olha, depois daquele dia o mundo nunca mais foi o mesmo. Mudou. Foi uma coisa impactante. Se eu perguntar para você que é mais antigo, dia 1º de maio de 1994, dia triste, mas que não sai da sua lembrança, foi o dia que faleceu nosso querido Ayrton Senna. Né? 26 anos atrás. Quem é mais antigo lembra. Quem não é, vai lembrar coisa. Ah, mas os novos não tem lembrança? Tem. Você lembra do seu primeiro beijo? Lembra do primeiro beijo? É bom, né? Tá na memória, guardado na lembrança. Lembra quando seu time ganhou aquele campeonato mundial? Opa, que emoção. Lembra quando o seu time no Interclasse também ganhou? Lembra aquele gol que você fez? Toda vez você conta. Isso faz parte das nossas lembranças. São lembranças que a gente guarda. Eu lembro do Plano Collor. Quem lembra, quem é mais antigo? Lembra do Plano Collor? No Plano Collor, era bem parecido com o que a gente está vivendo hoje. Era uma crise no país, o governo veio, arrancou o dinheiro de todo mundo, congelou o capital de todo mundo ficou sem dinheiro. E olha só o que aconteceu naquela época, está acontecendo. Gente morreu, muita gente morreu cometendo suicídio. Muitas empresas faliram, inclusive a empresa onde eu tinha trabalhado faliu. E no momento eu estava me mudando de empresa. Muita gente no desespero abaixou o preço das coisas. As lojas queriam fazer dinheiro, foi caindo. E eu me lembro, com saudade desse momento, com o Nilson, um colega de trabalho, falou assim, quando será o momento exato em que vai parar de cair e as coisas vão começar a subir?
A gente ficava só de observando. Aí um belo dia, a gente falou, é hoje. Aí eu fui nas Casas Bahia e com o pouco dinheiro que eu tinha lá guardado, uma dica para você. Nesse momento não é hora de gastar. Nesse momento é hora de guardar. Aguarde, segure. Não é hora de sair gastando não, porque os preços vão baixar. Algumas coisas os preços vão subir, mas a maioria das coisas os preços vão baixar. É normal, é o que acontece. Olhando a história, a gente vê o que fez errado e não repete o erro. Vê os acertos e repete os acertos. Esse é o bom da história. Então, no dia X, fui lá na Casas Bahia, comprei um freezer, uma batedeira e algumas outras coisas, porque eu tinha já o dinheiro suficiente para comprar aquilo num preço super barato. Então, é a mesma coisa que aconteceu, o povo em desespero, mas haviam coisas boas a serem feitas. O que mais que a gente pode falar? Que memória? Isso eu me lembro que eu estudei. Memória não tem um lugar na sua cabeça guardada. A memória são vários neurônios guardando que fazem sinapse quando você tem uma lembrança. Você passa no lugar, sente um cheiro, né? Os sinapses te remetem lá para aquele lugar. Você ouve aquela música, lembra daquela música? Te leva para aquela pessoa, te leva para aquele lugar, te leva para aquele instante, né? Seja um momento triste, um momento alegre, isso a memória faz. Junta as sensações do momento e te trazem a lembrança. Então, lembrança é o fato, memória é essa sinapse em que vai te trazer a sensação. Memória, então, é a sensação dos acontecimentos, são os seus sentimentos. E é tão incrível, há um tempo atrás, eu acho que quase um ano atrás, estava estudando isso com as crianças, né? A mãe passa, por exemplo, com meu filho André aconteceu isso, passou uma moto, fez um barulho enorme, né? E ele sentiu, a mãe sentiu e ele sentiu. Só que cada um registra isso de uma maneira diferente. A criança lá dentro de um jeito e a mãe do outro. What? Então, essa é a questão da sensação. Cada um vai trazer uma sensação diferente, cada um vai ter uma memória. Ou seja, o mesmo acontecimento para um pode ter um significado diferente para o outro. É isso que nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Eu quero trazer a memória, não significa que o que o outro está pensando é o que você tem que pensar. Não significa que é o que o outro está sentindo é o que você tem que sentir. É a sua memória, é a sua sensação, é o seu sentimento. É isso que você tem que começar nesse momento a elaborar. Por que eu estou reagindo assim? Porque tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que ficam neutras e tem pessoas que ficam alegres. Dificilmente você vai me ver triste. Dificilmente vocês vão me ver triste, porque isso é uma característica pessoal minha. Então eu procuro dentro das sensações tirar o melhor, né? Mas pessoas não conseguem. Tem pessoas, como é que eu vou fazer? Minha casinha lá, eu não posso voltar lá para minha casinha. Meu filho, eu não posso ver meu filho. Não consigo. E começa a ficar triste pelas situações que essa situação momentânea impõe. Mas o poeta fala, eu quero trazer à memória a história, o que eu já vivi, aquilo que eu já superei para ter esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E cuidado com a memória falsa, cuidado com a falha de memória, né? Isso também estudei na faculdade, a questão que a mente nos engana. A mente nos engana. Nós fizemos uns trabalhinhos lá que mostravam onde a mente nos engana. Por exemplo, completa para mim a frase, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E como é que é? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E você falou todas as coisas serão acrescentadas? Tá errado. A sua memória traz isso porque a gente cantava uma musiquinha lá, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, não está escrito assim na Bíblia. Está escrito, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A sua memória te trai. Você está esquecendo que antes disso ele falou comida, bebida, vestimenta, ou seja, as coisas básicas seriam acrescentadas. Não é todas as coisas não. Aquele carro de luxo, aquele lá. E as igrejas às vezes pregam assim.
porque a memória trai. A gente esquece do que é. Então nós temos que ter cuidado com a nossa falha de memória, né? Eu estava conversando com o Milton, um amigo nosso em comum, né? Da maioria das pessoas aqui. A gente estava falando de boxe. Eu amo boxe. Quando eu era menor, quando eu era solteiro, eu ia assistir as lutas de boxe lá no CMTC Clube. Conheci o Maguila novo, a esposa dele, a Irani. Então convivia nesse mundo. Aí eu e o Milton, a gente estava conversando sobre as lutas, e aí foi falado da luta do Mike Tyson, né? Eu falei assim, lembra da luta que o Mike Tyson perdeu pro Buster Douglas? Né? Aí ele falou assim, pois é, né? Não sabia, o Mike Tyson perdeu antes. Eu falei, pois é, perdeu. Sabe como é que foi? O Mike Tyson perdeu, derrubou o Buster Douglas no 4º assalto e foi derrotado pelo Buster Douglas no 8º. Derrubou o Buster Douglas no 4º e foi derrubado no 8º. Mentira! Eu assisti essa luta ao vivo e a minha memória me traiu. O Buster Douglas caiu no 8º e derrotou o Mike Tyson no 10º. É até uma situação engraçada porque, imagina, tá todo mundo dormindo, essa luta foi umas 2, 3 horas da manhã, e daqui a pouco eu tô lá na sala. Caiu! Vibrando com a queda, todo mundo levantando para saber o que é que tinha caído. Tá vendo? Como me traz uma memória, muda o meu aspecto, eu começo a rir, Isso é memória. Isso é a memória que traz a esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que muda, aquilo que altera, aquilo que vai trazer uma nova perspectiva, sabendo que essa situação que hoje eu vivo, a situação que hoje me apresenta, é uma situação superável. É uma situação que vai passar. Agora, esperança também não é o que a gente pensa. Esperança não é o que a gente pensa. Só para terminar sobre memória, porque aí eu olhei, já ia falar de... Só para terminar a memória, existe remédio para a memória. Sabia que existe remédio para a memória? Como é que é o nome daquela flor? Que tem um cabinho assim, que tem espinho, que o namorado dá para a namorada? Como é que é o nome? Rosa, como é que é o nome do remédio mesmo? Se você não tem condições de lembrar, pergunta para alguém. É complicado falar com vídeo, você dá risada, o outro não sabe se o outro está rindo do outro lado ou não. Mas enfim, é uma piadinha. Para a memória, sabe como é que você trata a memória? Você trata a memória exercitando a memória. O reverendo Rubens, falecido Dr. Rubens Sintra Damião, ele dizia assim, ele acordava de manhã, ele pegava o jornal, a primeira coisa que ele ia procurar era o obituário, para ver se o nome dele não estava lá no obituário, para ver se ele não morreu. Ele olhava assim, não morri, então estou vivo. Ele ia na biblioteca, olhava todos os livros, na sequência que estavam, e ele tinha uma biblioteca extensa. Depois ele ia tomar café, voltava, tirava todos os livros, depois ele ia fazer outra coisa, depois ele voltava para colocar todos os livros na ordem que estava. Ou seja, ele exercitava a memória. Então, para você ter a memória, é preciso exercitá-la, né, para não perdê-la. Sempre está ativando a memória. Como te disse, são sinapses, né, são conexões que o seu cérebro faz. Então, leia bastante, né, não fica aí só no videogame, não fazendo sempre as mesmas coisas. Faça coisas diferentes, mude o caminho para trabalhar, altere, observe a natureza. Deus escreveu 2 livros. A palavra de Deus em versos, prosa escrita pelos homens, e o livro das obras de Deus. Olhe, leia a natureza, que é a obra de Deus, as árvores, os peixes, os pássaros, as estrelas. Converse com Deus nessa hora. Use a sua memória para guardar essas informações. E para não depender da minha memória, eu escrevi. E agora, não sei se eu falei bastante ou não sei se já está cansado, você quer desligar? Eu quero falar o que é esperança. Esperança não é esperar. Tem tanta gente que fala assim, eu espero que passe logo isso. Eu espero que melhore a situação. Eu espero que dê certo. Eu espero que... Não é esperança, isso é esperar. O verbo é esperar. Esperança não é um verbo. Não se conjuga esperança. Pode até ser, né, que a gente invente, eu não sei se existe isso. Eu esperançoso, você esperançoso? Não existe. Eu esperanto, você esperanta? É um sentimento, é uma sensação. Paulo escreve lá que fica a fé, a esperança e o amor. Está lá em Coríntios 13. Paulo fala, fica a fé,
a esperança e o amor. As 3 coisas importantes que são pétreas, permanecem, duram para sempre. A fé, a esperança e o amor. 3 sentimentos. Muita gente confunde o sentimento de fé e esperança, né? Acha que esperança é fé. Não, esperança é outra coisa. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é você não enxergar o caminho e dar o passo. Deus põe o caminho depois. Fé é você mergulhar e saber que vai ter alguém para te segurar lá. Isso é fé. É o sentimento de antecipação de algo que vai acontecer. Esperança não é isso. E também não é esperar. Eu coloquei uma frase aqui. Como disse, eu fiz de cabeça. Não sei o autor dessa frase. Então depois, se você souber, ou se você pesquisar aí, você coloca para mim nos comentários de quem é essa frase. Diz assim: a tragédia não é quando um homem morre, mas é quando a sua esperança morre dentro de si. Ou seja, as pessoas não morrem quando a esperança. Quando morrem, quando deixam de existir. Morrem quando não há mais esperança dentro de si. Vê quem mandou essa frase, quem é, e manda aí para mim nos comentários. Mas o que é então esperança? O que seria esperança se não é fé, não é esperar? O que seria esperança? A esperança é tornar possível a realização daquilo que queremos. É uma ação de realização daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Isso é esperança. Ela não é apenas sentar e esperar que as coisas aconteçam, mas é planejar e caminhar para que aquilo aconteça. Eu quero trazer à memória aquilo que me faça caminhar. Eu quero trazer à memória aquilo que me mova, me faça sair dessa situação, me faça passar por essa situação numa boa. Isso é esperança. Meu desejo nessa noite é que eu possa colocar no seu coraçãozinho, na sua mente, na sua vida, esta vontade de ter esperança, de sair do cômodo, de sair do tranquilo. Muita gente está querendo voltar ao que era. Muita gente está, passa logo, não vejo a hora da gente estar lá reunido para tentar cantar, olhar. Não, você tem que estar em ação. Não fique esperando. Não queira a mesma coisa. É hora de uma nova caminhada. E eu falei em poeta, gosto de poeta. Eu consegui agora, estou em contato direto com o querido Valdô, nosso poeta maior, meu amigo Valdomiro, e tem uma música, acho que é dele. Se não for, ele também vai entrar e vai me corrigir. Que diz assim: Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de não dar mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Bom, mas essa foi uma fugida aqui do meu tempo. É porque nessa pandemia eu consegui reencontrar pessoas maravilhosas, de novo estamos em contato, é muito bom. Vamos lá. Então o que é? O que é esperança? Eu fui buscar onde? A resposta para você. Eu poderia buscar em coisas humanas, mas mesmo nas coisas humanas estão falhas. Sabe o que o pessoal fala por aí? Ditado popular? O ditado popular diz: a esperança é a última que morre. Isso é a visão humana. Mas na visão de Deus, permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança não morre. A esperança é imortal, né? Então, eu poderia pegar vários pensadores. Eu sei que Sócrates tem pensamento sobre coisas. Como eu disse, eu não fui na internet, senão mas eu procurei no próprio texto. No próprio texto diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, depois que, no verso 1 até o verso 20, ele fala da situação incômoda, da tristeza que é estar naquela situação. E eu imagino que era terrível, né? Porque a gente vive hoje um momento terrível, mas naquele tempo devia ser um pouquinho mais ainda. Depois que ele fala do 1 ao 20 isso, no verso 21, ele dá esse brado: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa imediatamente nos versos seguintes. E você também tem a paciência de, em casa,
aí depois passear por esse texto nas outras coisas, mas eu separei três coisas que explicam por que você deve ter esperança, ou como ter a esperança. E eu estou preocupado com o horário, então me perdoe se eu avançar muito rápido ou se eu demorar, porque, como disse, eu preciso da sua colaboração para entender essa coisa da máquina. Mas vamos lá, 3 coisas que você precisa fazer para ter esperança. A primeira está lá no verso 22, a razão do porquê você deve ter esperança. Abriu aí 22, diz assim: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus está exercendo o quê? Ira, misericórdia. Ira, misericórdia. E essa misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido. Portanto, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Isso é verdade, isso é real. Vou falar bem assim, tome posse disso. Para de brincar de crente, tome posse disso. 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido. A Bíblia está dizendo aqui, ó, poeticamente ele diz: as misericórdias de Deus são a causa de eu não ser consumido. Eu não serei consumido, então eu posso caminhar, então eu posso me levantar, então eu posso andar, então eu posso ajudar o caído, então eu posso ajudar o necessitado, eu posso dar uma palavra de conforto, eu posso ir no hospital. Eu já fui 2 vezes no hospital levar pessoas nessa pandemia. 2 vezes. O pessoal, ai, não pode ir, é perigoso. Perigoso nada. Nada me atinge, eu não sou consumido pela ira de Deus. E se eu pegar a doença e partir, só vou ter um problema, porque não vai poder fazer um velório comprido, né? Porque a Josi Carine, não sei se ela está assistindo aí, ela vai tocar aquela musiquinha do caixão, e o pessoal do teatro vai dançar a musiquinha do caixão, se acontecesse. Mas não vai acontecer, porque a misericórdia de Deus está sobre minha vida. É a razão de eu não ser atingido. Você também pode isso, tome posse disso. É claro, vai usar máscara, vai evitar sair se puder evitar sair, mas se Deus te chamar para uma obra, você vai. Se Deus te chamar para conversar com o vizinho, você vai. Se Deus te chamar para conversar com alguém lá na rua, você vai. Se precisar para ajudar, você vai. Então, verso 22, a misericórdia. Verso 55, olha só. Da mais profunda cova, o Senhor, invoquei o teu nome. E no verso 56, ouviste a minha voz. Olha a razão para ter esperança. Por que você pode caminhar? Porque você tem um Deus que você pode levantar a sua voz. Da mais profunda cova. E cova novamente dá sensação de fechamento, você está fechado, né? Diz que quando a gente chega ao fundo do poço é a melhor coisa, porque não tem mais para ir para baixo, só pode ir para cima, né? Então, da mais profunda cova, eu clamei, e olha só 56, fala: ouviste a minha voz. Você tem um Deus que te ouve. Você não precisa ser um expert em oração, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser você precisa apenas falar. E Deus te ouve, nós temos acesso direto da mais profunda cova. De onde você está, do mais profundo lugar, do lugar que você acha que ninguém mais te alcança, Deus te alcança. Essa é a razão porque você pode ter esperança, porque Ele te ouve e Ele te atende. Ele ouve a tua voz, Ele vai até o encontro. Pode ter 99 ovelhas lá, todas seguras. Se você se perder, Ele vai ao teu encontro. Quer coisa mais gostosa que essa? Eu fico assim, que bom. Mas temos mais uma causa. Está lá no verso 58. Pleiteaste. O cara foi feliz em colocar essa frase aqui. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Eu não fui no dicionário, não fui na internet, mas eu entendo que pleiteaste é uma coisa fantástica. O que é pleitear? É você brigar por aquilo, me dá isso aqui, eu quero, é meu. Pleiteou, reivindicou, foi atrás com todo o esforço. Né? Se eu estiver errado no dicionário, depois você me corrige aí. Mas eu vejo essa palavra forte. Deus, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, essa angústia, essa tristeza, esse medo, esse momento em que você fica assim,
Deus foi lá e pleiteou. Daqui, é meu, me dá. Deus pleiteou e foi lá e resolveu, remiste a minha vida. Então 3 motivos para você nessa noite, já estou indo para o final, 3 motivos para você ter esperança, caminhar na esperança. As misericórdias de Deus não são a causa de você ser consumido. As misericórdias de Deus são a causa de você não ser consumido. Você pode ficar adoentado, você pode ficar entristecido, você pode ter dificuldades, mas você não será consumido. E outro motivo, da mais profunda cova, o Senhor te ouve. Deus te ouve. Ele vai ao teu encontro. E Deus pleiteia as suas causas. Deus pleiteia, Ele quer para Ele. Mas aí você tem que só entregar. Eu creio que dava para a gente falar mais. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, vamos deixar para um outro momento. Assim que der, a gente volta a conversar. Então, agradeço de novo todo mundo, você que está desse lado e a Igreja Evangélica Ebenezer. Quero lembrar você, que chegou depois, coisa e tal, que se quiser um livro do John Piper, eu tenho ele para você. Escreva aí, eu quero o livro. Espera um pouquinho aí, eu vou ver com a técnica aqui. Queria o quê? Não, o livro é para todo mundo, é só escrever, não é sorteio não. Pensar que eles vão sortear, não. É só botar aí, eu quero o livro do John Piper, né? Eu quero o livro, eu vou mandar para você o livro, tá? Ele vai, é lógico, em formato... Opa, vou sentar aqui, que você não tá me vendo, tá vendo só... Você vai ganhar o livro do John Piper em PDF, claro, não vou mandar o livro, vai ficar caro o correio, né? Eu mando em PDF, mas é excelente. O pastor Enoque já leu, eu mandei para ele leu o primeiro capítulo e falou, maravilha! Alguns amigos eu mandei também, né? E agora você tem a oportunidade, se você não ganhou ainda, escreva aí, eu quero o livro. E pelo visto, eles acharam que era sorteio, colocaram bastante nome ali. Obrigado, você vai receber o livro aí, tá? É um oferecimento que eu ganhei, é um presente. Assim, a gente recebe de presente, a gente repassa o presente, né? John Piper é um cara... John Piper tem um filme dele, se vocês quiserem também, na Netflix, vão lá. Eu não lembro o nome do filme do John Piper. Mas escrevam lá, John Piper, vocês vão achar o livro da história da vida dele, é emocionante. Então, meu amado, eu vou devolver a palavra ao presbítero, agradeço demais a Igreja Ebenezer, muito obrigado, agradeço demais a você que está aí do lado, mãe, beijo. Luquinha, se você entrou, não vi se você entrou não, parabéns filhão, amanhã mais um ano de vida, hein? Então... Legal vocês, meus amigos, minhas amigas. E agora, esse microfone tem doce. Eu não quero largar. Larguei. Paz. Não, fique aqui que você vai dar a bênção final. Dá a bênção, que legal. Vamos só fazer uma oração. Então, que você possa ter recebido essa palavra no seu coração. Que a esperança possa estar invadindo o seu coração. E que você traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos pela tua mão sobre nós, pelo teu cuidado sobre nós. Te pedimos, ó Deus, que tu possa estar todos os dias renovando as nossas esperanças, ó Pai. E que possamos esperar em ti também, Senhor Jesus. Queremos estar contigo em todos os momentos, ó Deus. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Presbítero. Amém. Eu vou dar a bênção, você levante a sua mão. Mas você não levante sua mão assim, tá? Não levante a sua mão assim. Né? Assim você vai estar dando a bênção também, não é a intenção. E assim você vai estar jurando alguma coisa. Levante a sua mão assim. Isso, assim. Tá? Levante a sua mão e receba. E que a graça de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as infindáveis consolações do Espírito Santo, seja convosco e com todos os cristãos na face da terra. Amém, amém e amém. Amém.